Bom, pessoal, nesse vídeo nós vamos nos dedicar a falar sobre os seletores, que são aquela parte da regra CSS que indica quais elementos ou quais tags serão afetados pelas declarações que vão vir dentro da regra. Então, inicialmente a gente vai falar do seletor mais simples, que é o seletor por tag, que é o mesmo exemplo que a gente viu anteriormente. Nesse caso, você indica a tag como seletor e todas as tags daquele tipo que estão contidas no HTML serão afetadas pelas declarações que vão vir dentro da regra CSS. Esse seletor, os seletores CSS, eles não são case sensitive, mas apesar disso, a boa prática nos diz para utilizar letras minúsculas. E um exemplo de um seletor de tag é exatamente a regra que eu mostro aqui agora. Eu estou indicando que todos os elementos que são parágrafos, ou seja, da tag P, vão ter a cor com esse valor de hexadecimal e que ficariam com essa aparência. Então é o seletor mais simples, ele é bem genérico, porém, algumas vezes ele não é o suficiente, já que eu vou pegar aqui, nesse caso, todos os parágrafos, todos os H1s, todos os links, e às vezes você quer algo mais específico. Uma opção é utilizar o seletor de ID. Esse seletor, ele vai aplicar a regra de acordo com o valor do ID de uma tag HTML. Vale ressaltar que esse ID deve ser único e, consequentemente, se o ID é único, apenas um elemento ou uma tag deveria ser afetado por essa regra. Vale ressaltar que em HTML, mesmo que você coloque mais de um ID, mais de um elemento com o mesmo ID, o navegador vai renderizar e ninguém vai reclamar, você não tem um compilador para reclamar. Porém, pode ser que pelo fato de você ter dois elementos com o mesmo ID, você atrapalhe o navegador a aplicar o CSS no elemento correto. E o mesmo vale para JavaScript. Você tem mais de um elemento com ID, como a gente vai ver mais na frente, com o mesmo ID, pode ser que o JavaScript não funcione corretamente, porque ambos, CSS e JavaScript, partem do princípio que só deve ter um elemento com um valor de ID. E por conta dessa especificidade do ID, essa regra, esse seletor é o que tem uma maior especificidade entre todos os seletores. A gente vai ver a consequência disso, o que isso nos dá de informação. E a sintaxe básica para definir um seletor de ID é essa, onde você começa a regra com um cerquilha e depois você coloca o nome do ID. E aí as declarações que você quer. Então vamos para um exemplo prático. Aqui eu tenho duas regras, uma aplicada em parágrafos, onde esses parágrafos vão ter a cor purple, a fonte, a cor da fonte, e eu tenho outra regra para um elemento que esteja o ID igual a missão. E nesse caso, esse elemento vai ter uma fonte no estilo itálico e a cor laranja. Então, suponha que a gente tem esse HTML, um parágrafo, logo ele vai ser afetado pela primeira regra, que vai fazer com que ele tenha o texto da cor purple, algo similar a isso aqui. Dando continuidade, eu tenho um segundo parágrafo. Logo, ele vai ser afetado pela primeira regra, porque ele é um parágrafo, porém veja que ele tem um ID igual à missão. Então, nesse caso, ele vai ser afetado pelas duas regras, certo? O importante de você notar aqui é que eu tenho as duas regras querem alterar a propriedade color, então tem um choque, tem um conflito de regra. E aí é que entra a especificidade do seletor. Como o seletor de ID tem a maior especificidade, a declaração, a cor do texto que vai sobressair aqui vai ser a laranja. Então, em vez de estar roxo, vai estar laranja. Por quê? Porque o roxo é muito genérico em todos os parágrafos. E eu tenho uma que dizer, não, eu quero que esse elemento com esse ID seja o texto laranja. Essa regra é mais forte. Então ele vai ter a cor da fonte laranja e o estilo itálico. Mas ele foi afetado sim pelas duas regras. A diferença é que a regra da missão ela sobrepõe a outra devido à especificidade. Enquanto o elemento ID, o seletor de ID vai afetar só um elemento, eu posso utilizar o seletor por classe, que é o atributo class do HTML, para que eu aplique esse estilo em várias tags. O ID só aplica em um elemento.
Aqui eu posso selecionar, não é tão genérico como o seletor de tags, são todas as tags, mas aqui vai pelo classe, você consegue agrupar de alguma forma os elementos. E ele também aplicava o mesmo em tags que possuam mais de uma classe. Então a sintaxe básica é essa, você começa com um ponto e o nome da classe. E aí vamos para mais um exemplo prático. Então aqui eu tenho 3 seletores de classe. A primeira regra indica que elementos com a classe head terão a cor igual a esse valor de hexadecimal. A segunda regra indica que elementos ou tags que possuam a classe YellowBG serão afetados no background. E a terceira regra indica que elementos que possuam a classe Fancy serão afetados no font weight e no text shadow. Então vamos ver aqui um exemplo HTML de como isso se comportaria. Eu tenho aqui um parágrafo que possui a classe head, logo ele será afetado pela primeira regra e, consequentemente, ele vai ficar com a cor de fonte vermelha. Esse segundo parágrafo possui duas classes, head e YellowBG. Consequentemente, ele vai ser afetado pela primeira regra e pela segunda. Logo, combinando as duas propriedades que cada uma das tags define, eu terei que esse parágrafo vai ter um background amarelo e a fonte vermelha. Um terceiro parágrafo aqui tem o que? A classe red e a classe fancy. Consequentemente, similar ao parágrafo anterior, ele vai ser afetado por duas regras. A primeira, fazendo com que ele tenha a fonte vermelha, e a última, fazendo com que ele tenha a fonte em bold e com sombreamento azul. E por último, nós temos aqui um parágrafo normal, sem classe, e por consequência ele não vai ser afetado por nenhuma das regras, logo o estilo padrão no navegador é fonte preta e é isso. Aqui nós temos um outro exemplo envolvendo seletores de classe. Veja que, diferentemente do último, eu tenho uma regra ali onde eu defino uma tag e uma classe. Eu também tenho uma última regra onde eu tenho duas classes, dois seletores de classe linkados. Tem um ponto .warn, ponto .special. Vamos ver o que isso nos traz. Então, considerando nosso HTML aqui, nós primeiramente temos um parágrafo com a classe warn. Então, olhando para nossas regras, como ele tem a classe warn, ele vai ser afetado pela primeira e pela segunda regra, porque a segunda regra diz que parágrafos que possuem a classe warn têm que ser afetados. E, por consequência, nós vamos ter o quê? Um parágrafo com o background vermelho e a cor branca. Agora, olhando para esse caso, eu tenho o quê? Um H1 com a classe warn. Então, diferentemente do caso anterior, esse cara vai ser afetado somente pela primeira regra, porque a segunda regra, ela diz que tem que ser um parágrafo que possui essa classe. Então, eu vou ter um H1 com background color vermelho, porém a fonte preta, que é o padrão do navegador. E o nosso último caso aqui, eu tenho um parágrafo que possui duas classes, o warning e expression. Nesse caso, ele vai ser afetado pela primeira regra, porque ele é um parágrafo, ele tem uma classe warning, vai ser afetado pela segunda, porque ele é um parágrafo com a classe warning, ele vai ser afetado pela terceira, porque ele é um parágrafo que tem a classe special, e na verdade qualquer elemento com a classe special seria afetado por essa regra, e ele vai ser afetado também pela última regra, porque ele é um elemento que tem as duas classes, warning e special. E é isso que quer dizer quando você junta dois seletários de classe, coloca juntos. É somente elementos que possuem as duas classes ao mesmo tempo. Nesse caso aqui eu tenho um choque de estilos. Eu tenho um background sendo alterado duas vezes, para vermelho e para amarelo. Nesse caso vai ser o amarelo, porque ele está declarado depois, ele está no mesmo nível de especificidade, então quem vem por último tem prioridade. E veja que a cor também está chocando. Mas o seletor de classe duplo ele tem prioridade sobre aquele seletor de parágrafo com uma classe. Portanto, o nosso parágrafo vai ter um background amarelo com a cor azul e bold por conta do estilo aplicado pela classe Special. Uma outra opção de seletor é o seletor por atributo. E aí ele vai afetar elementos que possuam aquele atributo ou, depende de como você especificar, que tenha determinado valor em um determinado atributo.
E nesse caso você pode colocar a tag name antes, e o mais importante é o que vem entre colchete, que é o atributo. A gente vai ver também exemplo prático de como utilizá-lo. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 regras, todas aplicadas em elementos de link. A diferença é que eu estou aplicando de acordo com o valor do atributo href desses elementos, dessas tags. Então vamos lá para o nosso exemplo. Então eu tenho uma lista de links aqui. O nosso primeiro exemplo, ele é uma lista de um link interno. E aí ele vai ser afetado pela primeira regra. E a primeira regra diz que ela é tag A com o atributo href e o circunflexo indica que é começo. Então, elementos de links que possuem, que começam com cerquilha, vão ter o background gold. Então, tá aí a aparência do nosso link. O nosso segundo link, ele tem um valor http://example.com. E nesse caso, ele vai ser afetado somente pela segunda regra, porque o que ela diz? Qualquer elemento, quer dizer, elementos que tenham href que possuam em alguma parte a palavra example. É por isso que tem um asterisco. Basta ele ter essa palavra, vai ser aplicado o estilo. Ele vai ter o background silver, que é prata, e é isso. O nosso terceiro exemplo, ele começa com cerquilha, então ele vai ser afetado pela primeira regra, mas ele tem a palavra insensitive lá, em qualquer parte, que é similar com a segunda regra, porém tem esse izinho, que quer dizer que não é para considerar case sensitive. Então ele vai ser afetado pela primeira e também pela terceira. Então ele vai ter um background dourado e a cor ciano. Okay? Dando continuidade, mais um link. Veja que esse tem a palavra example, vai ser afetado pela segunda, porém ele também termina com .org, que é exatamente o que diz a regra número 4. Elementos href que terminam em .org, é o cifrão que indica isso. Então ele vai ser afetado pela segunda e quarta regra, vai ter o background cinza e a cor vermelha. E por último, nosso último link, ele é um HTTPS, e veja que lá, eu estou na minha última regra, dizendo elementos que começam com HTTPS e terminam com org. Como ele tem exemplo, também vai ser afetado pela segunda. Como ele termina com org, também vai ser afetado pela terceira. Certo? E aí a cor dele, no final das contas, vai ficar verde, porque ela é mais específica do que as regras anteriores, e o background vai da segunda regra, porque só ela tentou aplicar no background. Então, esses são exemplos de diversas maneiras que você pode usar um seletor de atributo. No caso, eu apliquei numa âncora com href, mas poderia ser outro atributo de outra tag. Esses seletores são mais específicos. Nós também temos o seletor universal. Ele aplica em todos os nós. E por isso ele pode ser omitido. Ele é simbolizado pelo asterisco. Certo? Então, o seletor universal é algo bem simples, é que eu estou falando. Todos os elementos que tenham atributos lang começado em en, todos os atributos que tenham todos os elementos que tenham a classe on, desculpa, todos os elementos que tenham o ID main. Mas em todos esses casos você pode omitir o asterisco, mas quando você vê, você já sabe o que é. Então aqui mais um exemplo, eu tenho um span que tem o atributo lang começado em en Estados Unidos, logo ele vai ser afetado pela primeira regra e também, como ele está dentro de um parágrafo, ele vai sofrer a consequência da classe warning. Então, o que está dentro do span vai ficar verde, o que está no parágrafo fica vermelho, certo? E nesse segundo exemplo aqui, eu tenho um parágrafo com ID, main content, e tem um atributo lang, começa com en, e tem um span lá dentro que tem a classe warning. Então é o seguinte, o texto do parágrafo vai ser afetado pela terceira e pela primeira, então vai ser verde, e o parágrafo vai ser afetado pela do meio. Então vai ficar o contrário lá do nosso exemplo. Vai ficar o que está dentro do span vermelho agora, o que está dentro do parágrafo. Desculpa. Sim. O que está dentro do spam vermelho, que é a classe warning. O que está no parágrafo vai estar verde por causa da classe do seletor lang, começando em n. E ele vai ter uma borda que veio do ID, main content, do seletor do ID.
Então, além desses seletores que eu mostrei, a gente tem a possibilidade de combinar seletores para criar regras mais específicas. E a gente vai ver isso agora. Primeira maneira de combinar seletores é o seletor de grupo. Ele é o mais simples desse de agrupamento. Então, ele vai aplicar no conjunto de seletor que você especifica. Então, aqui você pode fazer dessa forma. Você determina o elemento, vírgula, o outro elemento, a tag, e você pode combinar, certo? Pode ser uma tag somente, parágrafo. Você pode botar vírgula no seletor de classe, vírgula no seletor de ID, e vai aplicar em cada um deles. Vamos ver como isso funciona? Então, aqui, bem simples a regra. O que é que eu estou dizendo? Elemento tags H1, H2, H3 ou spam que possuam a classe título vão ter a cor vermelha. Então vamos ver o código HTML aqui. Então nós temos um H1, bem simples, vai ser afetado e vai ter a cor de fonte vermelha. Aqui em seguida temos um H3, também bem simples, afetado pela mesma regra, cor vermelha nele. E por fim, um parágrafo. Mas veja que eu não tenho especificação de parágrafo lá, então a palavra meu não vai ser afetada, porém eu tenho dentro desse parágrafo um spam cuja classe título, então vai ser afetado por aquela regra, e aí eu vou ter a palavra meu preta, porém subtítulo em vermelho. Então é assim que você pode agrupar seletores. E obviamente no lugar de cada seletor ali, você pode usar seletores mais complexos. Uma outra opção é o seletor de descendência. Então, ele é uma combinação de um ou mais seletores simples, separados por um espaço em branco. E ele vai ser aplicado em qualquer elemento descendente do seletor que você é declarado anteriormente. Então, vamos ver o exemplo, fica mais claro. Mas primeiro a sintaxe básica, elemento 1, espaço, elemento 2. O que eu estou dizendo é que todas as tags que casam com esse elemento 2, que são descendentes do elemento 1, serão afetados por essa regra. Então, vamos lá ver mais um exemplo prático. Então, aqui eu tenho duas descendências aqui, certo, pessoal? Então, o que eu estou falando aqui, elementos do tag strong, que são filhos de tag li, que possuem a classe important, e são descendentes do elemento que possui a id ad ou add, vão ter o texto sobrescrito e a cor laranja, tá? Escrito errado, mas é laranja. Então vamos lá. Eu tenho uma div que tem um id ad, então ela já está, a primeira parte do seletor ali ela casa. Dentro desse parágrafo eu tenho um strong, certo? Mas veja que a minha regra lá diz que é para strong filhos de li.important. Então, nesse caso, essa frase ela só vai ter o bold, que é o padrão do strong. Nada mais. Agora aqui eu tenho uma lista. Dentro dessa lista eu tenho um li, da classe important. E dentro do li eu tenho um strong. Então, o strong, dentro de um li com a classe import, está dentro de uma div. Certo? Não é o filho, mas pertence a essa div, está na descendência. Logo, melhores vai ser afetado pelaquela regra CSS. Ele vai ter um underline e vai estar na cor laranja. Aqui um outro exemplo, eu tenho de novo uma lista, tenho de novo um strong, mas esse elemento da lista não tem a classe important. Logo, ele não é afetado, então fica o bold. Então, esse é o seletor de descendência. Eu tenho ainda o seletor de filhos. O outro era descendência, independia de aonde na árvore genealógica, como disse você estava, aqui somente para os filhos. E aí é similar com o outro, só que ao invés do espaço em branco, você usa o sinal de maior que. Então aqui todos os elementos que casam com, todas as tags que casam com o elemento H2, elemento 2, que são filhas do elemento 1. Então, vamos para um exemplo prático, bem mais simples. Esse aqui tem duas regras. Um que aplica em todos os elementos strong e o outro que aplica a todos os elementos tags strong, que são filhas de uma div. Vamos lá ver o nosso exemplo. Tem uma div. Então, eu gosto de uva entre strong roxa. O que é que vai acontecer? O strong aqui vai ter a cor purple, certo? Porque ele é filho de uma div. Então, as duas regras vão se chocar.
Ele vai pegar o strong green e o strong purple. Mas como ele é filho da div, vai sobrepor o seu purple. Então vai ficar lá preto, né? E só a palavra roxa em roxo. Esse nosso segundo exemplo, eu tenho um parágrafo. Eu prefiro uva verde. Então vejo que aqui o meu strong, ele não é filho da div, ele é filho de um parágrafo, logo ele vai pegar apenas a primeira regra. E vai ter, eu prefiro uva verde. Bom, deu para ver a diferença do descendência do filho, né? Mais um outro seletor, aqui é o seletor de irmãos, certo? Aquele outro era de filho, já teve descendência, esse é o de irmãos, mas ele só considera os irmãos que aparecem após o elemento. Vamos ver com calma isso aqui. E nesse caso, o operador é o til. Então fica elemento 1, til, elemento 2. Vamos aqui para o nosso exemplo prático. Eu tenho um span, ou seja, vai ser aplicado em qualquer tag span, dizendo que a cor é azul. E eu tenho essa outra regra que diz: todo elemento span, irmão de um parágrafo, vai ter a cor vermelho. Vamos ver o nosso código? Vamos lá. Eu inicio com span. Então, por isso, ele vai ter o que? Só a cor azul. Vai ser afetado pela primeira regra. Ah, agora apareceu um parágrafo. Então, veja que esse span, que está azul, ele é irmão de um parágrafo. Mas como ele apareceu antes, ele não consigo aplicar a regra. Certo? O HTML, o navegador vai lendo sequencialmente. Então, não dá. Então, eu tenho um parágrafo, não tenho nenhuma regra para parágrafo preto, normal. Agora eu tenho um span. Ele é irmão do parágrafo, ele apareceu depois. Então, ele vai ser afetado pelas duas regras, span e pela span, que é irmão de parágrafo. E por isso ele vai ter a fonte vermelha, vai ter o choque, o outro é mais específico, vermelho nele. Agora tem uma tag code, que ela serve para mostrar código, certo? Não tem nenhuma, a formatação dela é uma fonte diferente, o padrão. Então ela não casa com com span, com a primeira regra, nem com a segunda, porque ele é irmão de parágrafo, mas não é o span. Então, fonte preta, certo? E aqui lado a lado, porque ele é um elemento inline. Agora tem um outro span, que também é irmão do parágrafo. Então ele vai ser afetado pelas duas regras de novo e vai ser vermelho. Então veja que apenas o irmão que veio antes que não foi afetado pela regra do seletor de irmão. E agora eu tenho um H2. Novamente ele não casa com nenhuma. Vai ser preto com a letra com bold. E por último eu tenho um último irmão que também vai ser afetado pelas duas regras, logo fonte vermelha. Então esse é o seletor de irmãos. Você tem ainda um seletor mais específico de irmão, que são de irmãos adjacentes. E aí o sinal de separação é um maisinho. Então vamos ver mais um exemplo. Então, é o mesmo exemplo da anterior. O que mudou foi a regra do seletor de irmão. Antes é o seletor de irmão e agora é o seletor de irmão adjacente. Mesmo HTML, primeiro parágrafo vem antes lá. Vai pegar só o primeiro também, azul. O parágrafo também é a mesma coisa, preto. Agora vamos olhar os irmãos que vêm após. Esse irmão que vem depois vai casar, porque ele é um irmão adjacente, ele está colado com o parágrafo. Então, pega as duas regras, fica vermelho. O elemento code não é afetado. E agora, esse span que anteriormente era afetado pelas duas regras, agora só é afetado pela primeira. Ele não é vizinho do parágrafo. Ele é um irmão, mas não é adjacente. Então, somente azul. O H2, da mesma forma, nada. E o último irmão segue o mesmo exemplo do último span. Ele não é um irmão adjacente, logo ele vai ficar azul. Certo? Então, pessoal, esses são os seletores que a gente tem. Você pode combiná-los de diversas formas, como você viu, usando esses agrupamentos, seletor de descendência, de filho adjacente, com ID, com atributo. Então, isso te traz muito poder na hora de decidir como aplicar os estilos. E a gente fica por aqui, essa parte de seletores, mas continua vindo que a gente vai falar ainda de pseudoclasses, pseudoelementos, posicionamentos, layout, tem muita coisa interessante por vir. Então fica aí e até o próximo vídeo.